A Eucaristia, nosso caminho. Nosso Senhor proferiu estas palavras quando ele estava entre os homens, mas elas se estendem além da vida humana do Salvador. Elas se aplicam para sempre e ele pode repeti-las com tanta verdade agora no Santíssimo Sacramento. Existem algumas rotas convencionais no caminho da vida espiritual que podemos seguir por um tempo e depois abandonar. Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é o único caminho duradouro. Ele é o meio, ele é o modelo, pois seria de pouca utilidade para nós seguir o caminho se ele não nos ensinasse pelo seu exemplo a segui-lo. Alcançaremos o céu apenas por nossa participação na vida de nosso Senhor. O germe desta vida é dado a nós no batismo e os sacramentos a desenvolvem, mas, acima de tudo, ela consiste na prática e imitação das virtudes do Salvador. Devemos contemplar nosso Salvador em ação para imitar suas virtudes, segui-lo em todas as circunstâncias dos sacrifícios e labores que ele exige de nós. Suas virtudes são suas palavras reduzidas à ação, seus preceitos em prática. Para alcançar a perfeição, devemos observá-las em detalhe, pois não há nada perfeito que não seja particularizado, non est perfectum in particulare. Desejando conduzir-nos a seu Pai e não podendo praticar no céu as virtudes humanas, que todas sugerem a ideia de combate e sacrifício, o Verbo Eterno se fez homem. Ele tomou as ferramentas do homem e trabalhou sob seus olhos. E como no céu, para onde ele ascendeu glorioso e triunfante, ele já não pode praticar nossas virtudes de paciência, pobreza e humildade. Ele se tornou um sacramento para continuar nosso modelo. Essas virtudes não são mais livres, não são mais meritórias, elas formam seu estado, ele está revestido delas. Antigamente, ele as praticava em ação, agora, ele revestiu seu próprio estado com elas. Quando na terra, ele era humilde e humilhado, hoje ele reina glorioso, mas sob uma condição, uma aparência de humildade no Santíssimo Sacramento. Ele une em si mesmo o estado das virtudes de maneira inseparável. Ao contemplá-lo, vemos suas virtudes e compreendemos como devemos produzir seus atos. Tire sua humilhação, e o estado sacramental cessa de existir. Tire sua pobreza, rodeie-o com um cortejo magnífico, e seríamos aniquilados diante de sua majestade. O amor desapareceria, pois o amor só se manifesta ao descer ao objeto amado. A paciência e o perdão ele ainda pratica em um grau mais alto que no Calvário. Lá, seus carrascos não o conheciam. Aqui, eles o conhecem e ainda assim o insultam. Ele ora por tantas cidades descidas das quais ele é proscrito. Sem este clamor por perdão, não haveria mais o sacramento do amor, pois a justiça cercaria e protegeria seu trono insultado. O ato de virtude, ele não mais pratica, pois possui seu estado. Cabe a nós produzir o ato e assim completar o estado. Dessa forma, ele faz conosco uma única pessoa moral. Somos seus membros atuantes. Seu corpo, do qual ele é a cabeça, o coração, para que ele possa dizer, eu ainda vivo. Nós o completamos, nós o perpetuamos. Aí, então, no sacramento, Jesus nos dá o modelo de todas as virtudes. Estudemos algumas delas em detalhe. Nada é tão belo quanto a Eucaristia, mas só as almas piedosas, aquelas que comungam, que refletem, podem compreendê-la. Os outros nada entendem. Poucos pensam nas virtudes, na vida, no estado de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Eles o tratam como uma estátua. Pensam que ele está ali apenas para perdoar-nos, para receber nossas petições. Isso é falso. Nosso Senhor está vivo e agindo. Contemplemo-lo, estudemo-lo, imitemo-lo. Aqueles que não o fazem são obrigados a retroceder 18 séculos, a ler o Evangelho e a suplementá-lo com tantos detalhes familiares. Eles são privados da doçura de sua palavra atual e presente. Eu sou o caminho mesmo agora. Eu sou o caminho. Sem dúvida, a verdade nunca falha, e o Evangelho é um livro sempre vivo. As que trabalham é sempre olhar para trás. É, afinal, ter apenas uma representação. É especulativo e não sustenta a virtude como a realidade. As virtudes são facilmente adquiridas e praticadas por meio da Eucaristia. Lembremos-nos de que nosso Senhor não está na Eucaristia apenas como um dispensador de suas graças. Ele está ali também e acima de tudo, como nosso caminho e nosso modelo. A educação é realizada na presença da criança e do professor, por uma correspondência secreta como a que existe entre o coração da mãe e o da criança. Um estranho não tem influência, mas a voz da mãe vibra no coração da criança. Teremos em nós a vida de nosso Senhor se vivermos sob sua inspiração, se Ele mesmo nos educar. Outro pode indicar-nos o caminho da virtude,
mas para dar-nos essas virtudes, para educar-nos nelas. Só nosso Senhor pode fazer isso. Moisés e Josué conduziram o povo eleito, mas eles mesmos foram guiados pela coluna de fogo. Da mesma forma, um diretor espiritual apenas repete para nós as palavras de nosso Senhor. Ele o consulta. Ele procura nosso Senhor em nós, isto é, a graça e a atração particular que Ele imprimiu em nossa alma, para conhecer-nos. Ele estuda conhecer nosso Senhor em nós e nos conduz segundo nossa graça especial que Ele desenvolve e aplica à nossa vida sob a direção do diretor soberano das almas. Ele só tem que repetir suas ordens para nós. Pois bem, nosso Senhor está no Santíssimo Sacramento para todos nós, e não apenas para os diretores de almas. Todos podemos vê-lo ali e consultá-lo ali. Contemplemo-lo praticando as virtudes e saberemos o que devemos fazer. Se lemos o Evangelho, refiramos-nos à Eucaristia e da Eucaristia apliquemo-lo a nós mesmos. Teremos então um poder muito maior. O Evangelho ilumina, e na Eucaristia temos realmente diante de nossos olhos a continuação daquilo que lemos nele. Nosso Senhor, que é o modelo, é também a luz que nos mostra esse modelo e nos revela sua beleza. Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é sua própria luz, seu próprio conhecimento, assim como o sol é sua própria prova de existência. Ele nasce e se faz conhecer. Isso não requer raciocínio. Uma criança não raciocina para reconhecer seus pais. E assim nosso Senhor se manifesta por sua presença, sua realidade. Mas na medida em que conhecemos melhor sua voz, que nosso coração está mais vazio e mais simpático, nosso Senhor se manifesta sob uma luz mais luminosa e de maneira mais íntima. Só os que amam conhecem isso. Ele então dá à alma uma convicção divina que eclipsa toda a luz da razão natural. Vejam Madalena, uma única palavra de Jesus, e ela o reconheceu. Assim, no Santíssimo Sacramento, ele diz apenas uma palavra, mas como ela ressoa em nosso coração, sou eu. E sentimos-lo, cremos nele com mais firmeza do que se o víssemos com nossos olhos corporais. Esta manifestação eucarística deve ser o ponto de partida de todos os atos de nossa vida. Todas as virtudes devem ter sua origem na Eucaristia. Desejamos praticar a humildade? Vejamos como Jesus a pratica no Santíssimo Sacramento. Desviemos-nos desta luz, deste conhecimento, e vamos à manjedoura, se quisermos, ou ao Calvário. Veremos que podemos ir até lá facilmente, porque é da natureza de nossa inteligência proceder do conhecido ao desconhecido. O sacramento, temos a humildade de nosso Senhor diante de nossos olhos. Será muito mais fácil para nós depois disso supor como ela foi em seu nascimento, ou em outras circunstâncias. Façamos isso em relação a todas as virtudes. Então entenderemos o Evangelho com mais clareza. Nosso Senhor fala por seu estado. Melhor que qualquer outro, ele pode explicar e fazer-nos entender suas palavras e seus mistérios. Ele nos dá mais unção para nos fazer saboreá-los ao mesmo tempo que os compreendemos. Não procuramos mais a mina, pois estamos nela, explorando-a. É somente pela Eucaristia que sentimos a força plena destas palavras do Salvador. Ego sum via, eu sou o caminho. Que nosso estudo espiritual seja, então, contemplar a Eucaristia, buscar nela o exemplo do que temos que fazer em todas as circunstâncias da vida cristã. É neste método que consiste e por ele é nutrida, se nos tornamos eucarísticos em nossa própria vida. Por ele somos santificados segundo a graça da Eucaristia.